Meus amados, uma boa noite a todos. Quero começar esse estudo bíblico, na verdade a parte de oração, reunião de oração, com oração de adoração. Feche seus olhos em casa, feche seus olhos e nós iremos orar ao Senhor adorando Ele. Pai Santíssimo, nós rendemos-te graça porque o Senhor é bom para conosco. Primeiro pela sua misericórdia, pela sua graça derramada, Senhor Deus, nos permitindo mais um dia respirar, ver a beleza do sol, do dia, da nossa família, poder, Senhor Deus, nos abraçar. O Senhor nos abençoe e tem nos agraciado, Senhor Deus, com o alimento, não tem nos faltado. Que o Senhor continue sendo misericordioso para conosco. Que somos gratos porque mesmo nesse tempo nós temos a oportunidade de cultuar juntos e anunciar a Tua voz, a Tua palavra. Também somos gratos a Deus porque o Senhor tem cuidado e zelado do nosso país, tem zelado, Senhor Deus, da nossa nação, tem cuidado, Senhor Deus, de nós. Somos gratos também por isso, Senhor Deus, te adoramos por Tua santidade, pela Tua beleza, te adoramos, ó Deus, pela Tua onisciência, onipresença, adoramos, ó Deus, porque o Senhor cuida de todos e tem, Senhor Deus, amparado, Senhor Deus, as nações. Tem, Senhor Deus, confortado os corações por meio da Tua palavra e tem expandido, Senhor Deus, o Teu Evangelho nesses tempos por causa do Teu amor, para que muitos venham a crer no Senhor, se converter e voltar, Senhor Deus, à Tua palavra, Senhor, e crer em Cristo Jesus somente. Pai Santo, nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, cantemos juntos o hino de número 163, Direção Divina. As Tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com Teu plano, é tudo bom se vem do Teu querer. As Tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz, por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus, nos céus erguida, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão, ao Seu cuidado em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As Tuas mãos dirigem meu destino, acasos fora mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá. Encontro em Seu poder constante apoio, forte
após o hino, nós iremos ler o texto de Tiago, capítulo 1, do 1 ao 15. Tiago, capítulo 1, do 1 ao 15. A palavra do Senhor nos diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e em nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, gloria-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado por mal e Ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Assim a palavra do Senhor nos diz que venhamos a confiar e buscar a sabedoria do Senhor neste tempo. Confiar nele e ter nele a confiança do Senhor. Que o Senhor nos abençoe neste momento. Então, eu peço aos irmãos que em casa mesmo, ore junto com a sua família, intercedendo pelos pedidos. Faça cada um o seu pedido, o próximo, o que está ao seu lado, interceda pelo seu pedido. Também coloque nos seus pedidos, coloque na sua oração o estado mundial por essa pandemia. Que você também coloque a igreja brasileira, a igreja mundial, os nossos missionários que têm aí sofrido por esse momento, né? Por recurso, que o Senhor cuide deles e abençoe os nossos missionários, que o Senhor também cuide da igreja brasileira, cuide do nosso país, do nosso governo, que o Senhor abençoe e conduza o novo ministro, que é pastor presbiteriano. Então nós temos que rogar a Deus para que ele não blasfeme contra o Senhor, para que ele não haja de forma contrária à palavra do Senhor. Então nós temos que rogar, nós temos que orar por esses homens. Então convido os irmãos que nesse momento, em oração, junto com você, junto no seu convívio aí, ore ao Senhor. Após esses momentos de oração, os seus pedidos feitos e de termos orado ao Senhor, nós cantaremos o hino Amparo Divino, hino de número 153. Cantaremos ao Senhor adorando pela sua bondade e pelo seu amparo divino neste tempo. Com tua mão
conduz-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Tendo cantado ao hino, nós passaremos para o estudo bíblico nesse momento. E antes de passar ao pastor, irei fazer uma oração de intercessão, intercedendo pelo estudo, pela palavra, pela nossa iluminação, para que compreendamos a palavra do Senhor e pratiquemos essa palavra. Oremos. Feche os seus olhos. Senhor, nesse momento a sua palavra será lida e exposta, Senhor. Que o Senhor nos ilumine. Nos agracie, Senhor Deus, com a iluminação do Espírito Santo, e que essa palavra, Senhor Deus, exposta aqui, venhamos a ouvi-la e a praticá-la, Senhor, para a tua honra e glória, para somente o Senhor seja louvado, e que, ó Deus, venhamos a compreender, a analisar, a refletir, a amadurecer, a meditar sobre essa palavra e, Senhor Deus, a usufruir primeiro em nossos corações e depois, Senhor Deus, na exposição àqueles que estão ao nosso redor. Que Deus os abençoe, que Deus guarde a vida do pastor, que o Senhor dê a ele iluminação, que o Senhor, ó Pai, dê força, que o Senhor ilumine, que o Senhor fortaleça e cada dia mais ele amplie, Senhor Deus, o seu conhecimento, para que a tua igreja cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nós pedimos isso confiados em Cristo somente, hoje para todos sempre. Amém. Meus irmãos, boa noite. Nós vamos então começar o nosso estudo aqui, neste momento. E eu quero iniciar com vocês uma série de estudos da carta de Tiago. A Epístola de Tiago é um livro muito importante. Eu creio que ele vai ser importante, inclusive, para esse momento que nós estamos vivendo, esse contexto atual que nós estamos vivendo, porque é uma carta muito prática, trata de assuntos também do dia a dia, e eu acho que pode nos ajudar a igreja a entender como lidar com essas questões também nesse momento, nesse tempo. Então, a carta de Tiago, eu estarei usando, esse estudo está embasado nesses autores aqui, esses três autores, Carson, o Stemark e o Boyce. São livros que eu utilizei para esse estudo aqui. Bom, de início eu quero apresentar para vocês um panorama geral. Talvez hoje nós vamos só ver esse panorama geral, mas isso é importante para que os irmãos tenham uma visão geral do livro, saiba do que o livro trata, e quando você for estudar esse livro, você tendo essa visão geral, ajudará você a compreender melhor esta carta de Tiago. A primeira coisa que eu quero lembrar aos irmãos são os destinatários, para quem Tiago escreveu esta carta. Esta carta de Tiago é uma carta pastoral. Ela é escrita para os crentes dispersos, crentes que antes pertenciam à igreja de Jerusalém. Depois da perseguição ocorrida em Jerusalém, os crentes tiveram que deixar Jerusalém e por isso que ficam conhecidos como os crentes dispersos ou os crentes da dispersão. Atos capítulo 11, versículo 19, nos diz o seguinte: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão aos judeus. Então, são a esses crentes que essa carta é escrita. Uma carta, como eu já disse, pastoral.
é o pastoreio também através desta carta a esses crentes que estão dispersos, que tiveram que sair de Jerusalém. Esses crentes, como viviam esses crentes? Esses crentes dispersos? Eles viviam em extrema pobreza, enfrentavam muitas dificuldades para a sua própria sobrevivência. Muitos deles foram empregados, se tornaram empregados de pessoas muito ricas, donos de terras, mas estes patrões exploravam bastante esses crentes. Então vejam que Tiago escreve para crentes dispersos, crentes que estão vivendo um contexto de angústia, de sofrimento, crentes que estão atribulados e que precisam de uma palavra pastoral, precisam de uma orientação, precisam do ensino cristão para saber como lidar e como viver nesse contexto, mantendo a sua fé, mantendo a sua obediência e sabedoria dadas por Deus. Muitos deles passavam por grandes dificuldades dentro do contexto, e Tiago, ao escrever esta carta também, ele ensina como esses crentes devem agir diante desse contexto. Por isso que é conhecido como uma carta pastoral a esses crentes. Esta carta tem um aspecto interessante, ela é uma carta de fácil compreensão, porque ela trata de assuntos práticos, assuntos que também nos diz respeito nas nossas dificuldades, nas nossas lutas que nós vivemos nos dias de hoje. Bom, como esse livro é dividido, como ele é apresentado, vocês vão ver aqui na sequência que o conteúdo do livro pode ser dividido em pelo menos 5 sessões gerais que eu passo a apresentar para vocês aqui. A primeira sessão, o autor trata das provações e da maturidade. Logo no início aqui, no capítulo 1, do versículo 1 ao 18, depois de Tiago fazer aquela saudação inicial aos seus destinatários, ele então vai desenvolver diversos temas dos quais o sofrimento cristão se destaca, as provações. Ele dá ênfase especialmente a esse tema. E isso Tiago trata aqui do capítulo 1, do versículo 2, logo depois da saudação inicial, que está no versículo 1, e do versículo 2 até o versículo 18, ele vai então tratar desse tema, dando ênfase especial ao sofrimento cristão. É óbvio, né? É uma coisa óbvia, porque se ele está escrevendo para crentes que tiveram que deixar as suas casas por causa da perseguição, são agora crentes dispersos, é claro que a vida desses crentes não está na sua normalidade, no seu conforto. Eles estão passando por privações, passando por grandes dificuldades, o que gera sofrimento. E como cristão, como eles devem reagir diante desse sofrimento? Então, as provações e a maturidade é tratada nesses versículos. E aqui Tiago vai ensinar algumas coisas importantes. No versículo 2 até o versículo 4, a importância e o propósito de Deus nos sofrimentos. O sofrimento para o crente, como tudo na vida nossa, na vida do crente, tem um proveito. É para o nosso proveito, é para o nosso crescimento. Qual a importância do sofrimento, na perspectiva de Tiago, para os crentes? E qual o propósito de Deus com os sofrimentos na vida do crente? Versículos 2 ao versículo 4, Tiago trata disso, discorre sobre isso, ensinando a esses crentes a importância e o propósito de Deus nos sofrimentos. Como eu disse para vocês, eu estou fazendo uma apresentação panorâmica
Mas mais à frente nós vamos voltar a esses versículos e nós vamos estudar eles mais detalhadamente. O que nos importa nesse momento aqui é a gente ter essa visão panorâmica aqui, embora vocês estão percebendo que é uma visão panorâmica mais detalhada, mais profunda. Dos versículos 5 até o versículo 8 do capítulo 1, Tiago vai ensinar a esses crentes a orar com fé, né? A orar colocando em prática a sua fé, pedindo sabedoria. A sabedoria é uma coisa que todos nós precisamos, principalmente quando nós estamos passando por tribulações, por grandes sofrimentos. Nesse momento, o nosso corpo, as nossas faculdades, elas são testadas, elas são provadas. A nossa mente, o nosso modo de raciocinar, a nossa emoção. Quando você está na normalidade da vida, você você reage naturalmente. Mas quando você é provado, quando você é testado, quando você chega às contas e você não tem o dinheiro para pagar, quando o seu filho gera um problema grave e que você precisa ali ter uma resposta, uma solução de imediato, momentos assim, a nossa capacidade mental, emocional e até espiritual é provada, é testada. Então, o que nós precisamos? De sabedoria. Tiago, então, vai orientar a igreja, orientar aos crentes a pedir a Deus sabedoria, né? Esse famoso texto aqui que nos exorta, nos orienta a pedir a Deus sabedoria. E Deus dá. Peça com fé que Deus vai dar sabedoria. É uma coisa que todo crente precisa. E Deus está disposto a conceder sabedoria, para que você saiba como reagir, como superar as dificuldades que você enfrenta no seu dia a dia. Uma outra coisa também importante que Tiago ensina aqui, agora dos versículos 9 até o versículo 11, é que o cristão tem que saber olhar corretamente para a pobreza e para a riqueza, ter a visão correta, né, o ponto de vista cristão em relação à pobreza e em relação à riqueza, para que não caiamos em tentação, nem quando estamos numa situação de pobreza, nem quando estamos, se for o caso, né, se Deus assim prover, numa situação de fortuna, afortunado, né, de abundância. Nós precisamos ter o ponto de vista cristão, a visão equilibrada cristã, tanto sobre um aspecto quanto sobre o outro aspecto também. Tiago ainda vai tratar de um tema muito importante também, um outro tema muito importante, que é a tentação. Aqui ele vai explicar o que é a tentação. Aqui ele vai nos dizer que nós não podemos cair na tentação, né, no erro, de acusar que Deus está nos tentando. Lembra dessa passagem? Versículos 12 a 15. Tiago vai tratar desse tema que é tão importante para nós. E no final das contas, ele vai dizer que cada um é tentado pelo seu próprio coração, pela sua própria cobiça. Depois de ele falar da tentação, os versículos 16 a 18, ele vai nos lembrar e mostrar para nós como Deus é bom. Ele vai mostrar a bondade de Deus. Deus está disposto sempre em nos abençoar com a sua bondade. Isso dos versículos 16 ao versículo 18. Todos esses temas aqui, o sofrimento, a sabedoria, a pobreza e a riqueza, a tentação, a bondade de Deus, está debaixo desse primeiro ponto, as provações e a maturidade. Nós somos tentados, somos provados, mas precisamos reagir com maturidade, com equilíbrio diante de todas essas questões. Uma segunda sessão, lembra que eu falei que o conteúdo pode ser dividido em 5 sessões?
A segunda sessão ele vai tratar do cristianismo verdadeiro, mostrando que esse tipo de cristianismo verdadeiro, ele é visto, ele deve ser visto nas obras que nós realizamos. Tá? Então, do versículo 19 até o versículo 26 do capítulo 2, Tiago vai mostrar isso. E ele vai mostrar nessa sessão esse ensino sobre 3 aspectos da vida cristã. O primeiro aspecto da vida cristã é que a fé não é apenas espiritual, ela é para ser praticada. Ou seja, a vida cristã não é apenas espiritualmente falando, mas ela é uma vida prática. Então, viver na prática a palavra de Deus. Versículos 19 até o versículo 27, Tiago vai falar sobre esse tema, sobre esse tópico. O verdadeiro acolhimento da palavra, ou seja, se você realmente crê na palavra, se você aceita a palavra de Deus, Tiago vai ensinar para você, vai ensinar para nós aqui. Você vai colocar em prática. A sua conduta, a sua maneira de viver vai refletir a sua fé. Então a vida cristã é uma vida prática. A vida de fé é uma vida prática. A sua fé, a sua crença na palavra vai se manifestar na sua maneira de viver. A importância da lei e a necessidade de ser imparcial ao lidar com o próximo. Ele vai tratar desse tema, desse subtópico aqui, no capítulo 2, versículos de 1 a 13. Nós temos que ser imparciais no julgar, na lei, na prática da lei. E a importância das obras. Tiago é um autor que relaciona a fé com as obras de maneira mais direta, mais explícita. Ele vai dizer que a fé verdadeira é caracterizada pela obediência. Isso aqui é muito importante. Aquele que diz que crê em Deus, as suas obras vai mostrar isso, vai corresponder a essa fé. Então ela é caracterizada pela obediência e somente esse tipo de fé demonstra em obras, somente esse tipo de fé demonstrada em obras trará a salvação. Então, como eu disse, Tiago ele relaciona de maneira muito íntima, muito próxima a fé com as obras. As obras evidenciam a sua fé, deve evidenciar aquilo que você crê. Uma terceira divisão do conteúdo é a questão da comunidade dividida, da igreja dividida, a divisão na igreja. Do capítulo 3, versículo 1 até o versículo 12 do capítulo 4, veja que a gente já está lá no capítulo 4 de Tiago. Ele vai mostrar que Tiago se concentra nas divergências entre cristãos e suas raízes na inveja. Ele vai tratar do tema da divisão na igreja. E na perspectiva de Tiago, essa divisão, quando ocorre, ela tem a sua raiz na inveja, nesse tipo de pecado, que ele vai exortar aqui também esses crentes, vai exortar a igreja e também exorta a nós aqui também. Então ele se concentra nesse capítulo 3, versículo 4, versículo 1 até o versículo 12 do capítulo 4, ele se concentra nas divisões da comunidade, né? E vai mostrar que a inveja é a raiz que gera essa divisão, essa divergência. E desenvolvendo isso, ele vai mostrar o perigo da língua, o poder da língua, como isso é uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado. Como nós falamos, o que nós falamos, quando nós falamos sobre pessoas que não estão presentes e o que nós falamos neste momento na ausência dessa pessoa, se nós falamos também na presença dessa pessoa, o que nós falamos na ausência dela. Então ele vai mostrar o perigo e o poder da língua, do versículo 1 ao versículo 12 do capítulo 3. Ele vai falar ainda do ataque frontal
ao problema das dissensões, o tipo errado de sabedoria e os desejos que são frustrados. Ele trata também sobre isso. E a advertência que ele faz ao cristianismo de concessões, e uma convocação ao arrependimento. O que é um cristianismo de concessões? Nós vamos entender também sobre isso, mas isso aqui não expressa o cristianismo verdadeiro. Nós vamos entender melhor isso, capítulo 4, versículo 4 até o versículo 10. Então, ele trata de questões que geraram no passado, mas que continua gerando nos dias de hoje também, divisões na igreja, divergências, e ele trata disso restaurando a unidade da igreja. Ele faz uma exortação final nos versículos 11 e 12 do capítulo 4, uma exortação final sobre a língua. Tiago trata bem desse tema. A quarta divisão do conteúdo de Tiago vai trazer as implicações de uma cosmovisão cristã. Isso aqui é muito interessante também. Eu tenho falado sobre isso na igreja, para os irmãos. Nós devemos desenvolver cada vez mais a cosmovisão cristã. Nós precisamos entender que nós não estamos na igreja servindo aos nossos próprios interesses. Eu não posso pastorear visando os meus benefícios à medida que eu pastoreio. Eu não posso vir para a vida cristã buscando interesses próprios. Eu tenho que entender que a vida cristã me conduz a uma vida de serviço, serviço a Deus, serviço ao reino de Deus. Então, isso aqui é muito interessante também. Tiago trata dessa questão, nós vamos ver isso de maneira mais detalhada. A necessidade de levar Deus em conta em tudo que você faz. Tudo o que você faz, você deve levar Deus em conta. Afinal de contas, nós aprendemos que nós fazemos tudo para a glória de Deus. Então isso é ter uma visão, uma cosmovisão cristã, uma visão correta do cristianismo, da sua vida com Deus. Nós vivemos para agradar a Deus. Versículo 13 até o versículo 17 do capítulo 4, Tiago trata disso. Reconhecer que Deus vai julgar, julgar os ricos ímpios, né? Porque lembra aqui que eu falei lá no início, muitos desses crentes dispersos foram empregados por ricos, donos de terras, e esses ricos estavam agora oprimindo, explorando esses crentes. Então Tiago lembra a esses crentes que Deus é juiz e que Deus está vendo tudo e que até mesmo esse tipo de exploração Deus irá julgar. Por isso que é dito aqui, Deus julgará os ricos ímpios. Isso daqui significa que é uma mensagem de conforto para esses crentes, como também acontece nos dias de hoje. Você que é funcionário de determinada empresa, você que tem seu patrão, muitas vezes você não considera ter um tratamento justo. Você considera ser tratado na sua empresa, muitas vezes, é possível que isso aconteça, injustamente. Nessa hora, você deve lembrar que Deus é justo. Também é uma mensagem de conforto para nós hoje. Então, isso aqui faz parte da cosmovisão cristã. Lá na sua empresa, eu costumava dizer isso para os irmãos, né? Quando você vai trabalhar na sua empresa, você precisa considerar que você não vai trabalhar, em última instância, para o seu patrão, para a sua empresa. Você vai trabalhar para Deus. É o que o apóstolo Paulo diz também. Faça, né, como se fosse para Deus, o que é na verdade. Toda a nossa vida, nós, afinal de contas, fazemos o que fazemos para agradar a Deus, para servir a Deus, para obedecer ao Senhor, para honrá-lo, para glorificá-lo. Então, Tiago lembra a esses crentes que estão sendo explorados e injustiçados
Não se esqueçam, Deus é o grande juiz e Ele vai julgar esses ricos ímpios. Outra coisa que ele trata aqui, Ele vai recompensar os justos. Então, se por um lado Deus vai julgar os ímpios, no caso do contexto de Tiago aqui, os ricos ímpios, por outro lado Deus vai recompensar os crentes justos. Mesmo sendo tratado com injustiça pelo seu patrão, pelo seu chefe, ele continua sendo justo, fazendo o seu trabalho com justiça, com honestidade, não pagando na mesma moeda, mas sendo justo, porque ele tem a cosmovisão cristã de que trabalhando para o seu chefe, está na verdade trabalhando para Deus, servindo ao Senhor. E ele espera de Deus a recompensa, não do rico, não dos homens. Capítulo 5, versículos de 7 a 11, Tiago mostra esse ensinamento aqui. E finalmente, concluindo essa visão panorâmica, Tiago, terminando a sua carta, lá no capítulo 5, versículos 12 a 20, ele vai fazer as exortações finais da sua carta. E primeiro ele vai dizer que os juramentos devem ser evitados, então ele está concluindo aqui a sua carta, e ele então lembra aos crentes dos juramentos, de jurar, que isso deve ser evitado. Lá no versículo 12, Tiago trata sobre esse tema aqui, lá do último capítulo, ele já está concluindo, então ele vai dizer isso para os crentes. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. O crente não tem que ficar jurando por A, B, C, pelo céu, pela terra. O crente tem que falar sim e falar não, ou seja, ser verdadeiro. Esse é o ponto. Ele vai tratar sobre isso aqui. Não quero antecipar. Ele vai falar também sobre a oração, especialmente sobre a enfermidade, buscando a cura. Versículos 13 a 18, Tiago trata também dessa questão. E os crentes cuidarem da sua saúde espiritual de uns dos outros, orar uns pelos outros, aconselhar uns aos outros. Como é que a gente cuida da saúde espiritual? Nós vamos ver isso, está lá nos versículos 19 e 20, que são os últimos versículos desta carta de Tiago, que é uma carta muito prática, uma carta que eu quero crer, tenho certeza que vai ser de muita edificação, de grande edificação para os irmãos, para a igreja, nesse tempo de uma luta maior que nós estamos vivendo. Nós estamos sendo provada a nossa fé, a nossa paciência, nosso equilíbrio emocional. Você que é mãe, que está aí com seus filhos em casa, você que é pai também, você que é esposa, que é esposo, que agora tem que gastar mais tempo, que ficar mais tempo com o seu cônjuge, com a sua família. Não estávamos acostumados a isso há um tempo atrás, mas agora fomos colocados e obrigados, por uma circunstância maior, a viver esse contexto. Muitas vezes, não é à toa que pesquisas têm mostrado, tem sido matéria também de reportagens, de jornais, que tem havido um aumento do número de agressões domésticas, de assassinatos, também nesse período. Não perde-se a paciência facilmente com o filho, com a esposa, com o marido, mas o crente não pode. Nós precisamos, então, ter o equilíbrio necessário, e eu creio, meus irmãos, que essa carta ela tem uma utilidade muito grande para nós, para a igreja, e edificação para a nossa fé nesse tempo, nos ajudando também a saber como passar por esse momento de dificuldade, de luta que nós estamos enfrentando em nosso país hoje, e também as outras lutas que nós enfrentaremos. Então, nos preparemos aí para as próximas semanas, para sermos ricamente abençoados. Na sequência do nosso texto, nós vamos falar sobre
o autor, sobre os detalhes, né, dessa carta de maneira mais específica. Mas por hoje eu queria apresentar para vocês esse panorama inicial, e é isso que eu fiz para os irmãos, para vocês terem essa visão, essa noção do que nós vamos estudar nas próximas semanas. Que Deus os abençoe, que sejam estudos realmente enriquecedores para todos nós que estamos precisando desse alimento espiritual. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Quero ainda fazer uma oração, encerrando este culto de hoje. Então eu convido você a orar comigo neste momento. Senhor, obrigado, ó Pai, porque podemos ter o privilégio de estudar a Tua Palavra, podemos ter o privilégio, Senhor, de aprender sobre assuntos práticos, assuntos do dia a dia, e esta carta de Tiago nos ajuda, nos auxilia nessas questões que vivemos, ó Pai, todos os dias. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, abra o nosso entendimento, prepare a Tua igreja, Senhor, prepare a nossa mente e o nosso coração para sermos ricamente abençoados com a Tua Palavra. Queremos louvar o Teu nome e Te agradecer, Senhor, porque a Tua Palavra é maravilhosa para nós. A Tua Palavra, Senhor, é extremamente necessária para a nossa vida. Nós carecemos deste alimento e por isso pedimos ao Senhor. Reconhecemos a nossa limitação, a nossa incapacidade e carecemos da Tua assistência, que Teu Espírito Santo prepare a nossa mente, prepare o nosso coração, abra o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos ser ricamente abençoados, como eu já disse, com o ensinamento da Tua Palavra. Tem misericórdia de nós e nos assista assim, Pai, para que possamos crescer na graça e no conhecimento da Palavra do Senhor. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe no resto dessa semana e continue com a Tua igreja, ser com os enfermos, ser com as famílias enlutadas, ó Deus, do nosso país e do mundo. Que o Senhor esteja consolando e confortando, Senhor, ser com aqueles que estão infectados com este vírus, que o Senhor esteja restaurando a saúde de acordo com o Teu propósito, com a Tua vontade, Senhor, e ser com o Teu povo, ser com a Tua igreja, que o Senhor esteja guardando, ó Pai, dessa enfermidade e de todo o mal, ó Pai. O Senhor abençoe as nossas famílias, as famílias da Tua igreja que estão reunidas, que o Senhor esteja amparando, que o Senhor esteja dando o sustento de cada dia, não deixe faltar o pão de cada dia, Senhor. Ser com os irmãos que estão empregados, que o Senhor, ó Deus, mantenha os seus empregos, ó Pai. Ser com aqueles que tiveram redução do seu salário, que o Senhor multiplique, ó Pai, que o Senhor não deixe que venha faltar nada, ó Pai, para a sua família, para o seu lar, Senhor. Que o Senhor continue abençoando toda a Tua igreja, ó Pai, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E que nesse tempo seja um tempo de crescimento espiritual, um tempo de maior consagração ao Senhor. Que o Espírito Santo esteja operando cada dia mais em nossas vidas através da Tua Palavra, quebrantando o nosso coração e nos ajudando a ter um viver mais santo e mais consagrado ao Senhor. Abençoa a Tua igreja assim, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, irmã, que Deus esteja abençoando cada dia mais a sua vida, fortalecendo e sustentando na graça do Senhor. Obrigado pela sua atenção neste momento e até o próximo encontro.